Glória a Deus. Para quem nos acompanha online, não deixe de compartilhar a mensagem, curtir, comentar. Ah, não acredito em nada disso. Comente, porque até os maus comentários faz bem para nós. Ô, glória. O nosso material vai ser entregue para mais gente, então comente. Vai ser uma bênção. Vocês são judaizantes, não tem problema, pode comentar. Nós não somos, ó, ninguém está de kippah, tudo bem? Ninguém aqui vive costumes judaicos. O que nós vivemos é a fé verdadeira dos mandamentos. O que é mandamento, praticamos. O que é judaísmo, deixamos para as sinagogas. Amém? Amém. Nós não vamos ficar nem com as heresias do cristianismo, os costumes não vão ficar, e nem com os costumes e heresias do judaísmo. A palavra diz assim, Deuteronômio 28: se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos, todos os mandamentos que te ordeno, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o que eu entendo de direita e esquerda? Judaísmo e cristianismo. A religião sempre pende para um lado. Nós não queremos isso. Nós queremos ficar debaixo de mandamentos. Amém? Amém. Seguimos o método de ensino aqui das parashiot. O que significa parashiot? Porções, partes da Bíblia. Essas partes foram divididas, não foi por mim, não foi por Yeshua, nem pelos seus discípulos. Foi bem antes deles. Veio de Esdras. Quem lembra lá a edificação que Neemias fez dos muros de Jerusalém? Olha só, irmão. O povo foi levado cativo para um lugar chamado Babilônia. E o povo ficou lá mais de 70 anos. E aí o povo esqueceu a metodologia de ensino das escrituras. Não tinha um método para se estudar as escrituras, né? As informações, na maioria das vezes, era passado de pai para filho, chamado lei oral, que é Mishnah, lei oral. O que é uma lei oral? É quando você transmite a palavra de Deus pela voz, oralmente. Então, a lei oral é quando você ensina a lei para alguém através das suas palavras. E antigamente, o estudo antes da Babilônia, muito era-se através da lei oral. Passava-se de pai para filho as instruções e assim seguia. Tinha os rolos? Tinha. Eles liam. Estudavam. Mas a maior parte do ensino era através do pai passar para o filho, dos profetas passar para as pessoas. Era assim que funcionava. E aí, depois do cativeiro babilônico, o que aconteceu? Estava tudo destruído. O ensino, a instrução, a cidade de Jerusalém, tudo estava destruído. E aí os caras veio fazendo um trabalho fantástico. Neemias reconstruindo as cidades, os muros, as casas, pedreiro, alvenaria, né? Montou a sua equipe e está lá, os pedreiros trabalhando na parte da reconstrução da cidade de Jerusalém. Enquanto isso, Esdras, contemporâneo dele, começou a fazer um trabalho didático de ensinamento das escrituras. Ele dividiu toda a Bíblia em 54 partes, para ser o povo instruído no período de um ano, na leitura de todo o Tanar. Nessa época não existia Brit Hadashah, só existia o Tanar. O que é o Tanar? Torá, profetas e escritos. Torá, isso, quem já estudou teologia aqui sabe, Neviim, que é os profetas, que são os profetas, e aqui, essa daqui, vou pôr pra cá. Ketuvim, vou escrever assim para ficar mais bonito, mas é com K. Ketuvim. Então a junção da Torá, os 5 primeiros livros, os profetas e os escritos, formou o que? O Tanar, que é conhecido pelos cristãos como o Antigo Testamento. Só que nós já aprendemos aqui que Antigo Testamento, esse nome aí não vale,
Porque quem deu esse nome? Marcião. Quem foi Marcião? Um arcebispo da igreja romana. Ele criou a ideia que existia um Deus antiquado, um Deus que era malvado do Antigo Testamento. Olha só. E agora no Novo Testamento tem um outro Deus que é bonzinho, que é o Pai de Jesus. Esse cara é doido, né? E todo mundo engoliu. O que tem na nossa Bíblia? Antigo Testamento? Novo Testamento. Todo mundo aceitou. Se foi aceito, foi canonizado. E se tornou para todo mundo. Mas nós que somos estudantes da Bíblia no contexto original, nós não aceitamos essas ideologias romanas. A nossa fé não vem de Roma, a nossa fé vem de Yeshua. Yeshua é judeu, porque a salvação vem dos judeus. Tudo bem? Só uma explicação para quem está chegando agora nos estudos. Hoje nós estamos na segunda parte das Escrituras. É a segunda paraxá, ó, segunda. Então, se você chegou agora, que benção, pegou logo no começo. Se não perder, vai estudar toda a Bíblia até a 54ª. Tudo bem? E sem falar nas porções especiais, que fala de festas bíblicas, você vai aprender tudo isso aí esse ano. Aleluia. A paraxá Noah vai falar de uma corrupção generalizada e de uma escolha de Deus para uma nova humanidade. Está ali no livro de Gênesis, Bereshit, eu pensei que tinha escrito Bereshit. Gênesis, abre aí. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. O verso é o 9. E aí, por que a paraxá ela ganha um nome? Toda paraxá ela vem seguida de um nome posterior a ela. É a parte que estuda sobre Noah. Mas por que ganhou esse nome Noah? Porque o nome da porção está relacionado ao primeiro versículo que aparece. Então nós vamos estudar o versículo 9. O nome da porção está no versículo 9. Todas as porções são assim. Você pega um capítulo, qual que é o versículo que começa a porção? Versículo 1. Então o nome da porção está no versículo 1. A outra porção, qual que é o versículo que começa? Versículo 3. Então o nome da porção está ali no versículo 3. Eu vou ler para vocês entenderem. Gênesis 6, verso 9. Alguém pode ler para a gente o verso 9, por favor? Estas são as gerações de Noé. E eles eram homens justos, perfeitos e suaves, geração andava com Jesus. Aí. Eu estava com Jesus. Ah, bom. Mas Jesus já estava lá. Com Deus, é isso aí. Então, esta é a geração de Noé. Ó, por isso que o nome é Noé. Noah, no hebraico. Então hoje eu quero tratar não do canópio, do dilúvio. Todo mundo já sabe isso daí. Não é verdade? Todo mundo já sabe do canópio? Até as crianças. Hã? Até as crianças. O que era o canópio? Só para vocês entenderem. Eu não vou ficar muito profundo nisso, de falar de dilúvio, porque hoje tem um tema muito especial para cada um de nós. Mas eu vou dar só uma pincelada aqui para quem não sabe aprender sobre o canópio. Quando Deus faz a separação das águas, lá em Gênesis 1, Ele coloca as águas de cima, chamado Hashamayim, que é céus, e as águas de baixo, que foram dado o nome como mares. Tudo bem? Essa foi a divisão das águas. Águas de cima, chamada Hashamayim, águas de baixo. O que é essa água de cima? Era assim, ó. A terra, em volta dela, vou fazer de outra cor para vocês entenderem. Vou fazer a cor da água, ó. Em volta da terra tinha um invólucro de água, chamado Hashamayim, que é céus, chamado céus. E aqui nos céus atmosféricos que a gente vê lá, tinha um invólucro de água. Tudo isso aqui era água. Como Deus fez parar a água lá naquele sistema, não sei, mas existia. Isso é chamado canópio, o invólucro de água que tinha sobre a terra.
E aí o que aconteceu? No dilúvio, as águas de cima voltaram a inundar a... Por isso que cobriu de novo toda a parte seca. Tudo se fez água de novo. Porque na construção da terra, a terra passa por várias construções. No princípio criou Deus os céus e a terra, estava perfeito. Alguma coisa aconteceu, a terra se tornou sem forma, vazia. Deus coloca tudo no lugar, faz separação de águas, dia e noite, tal. Aí cria o homem. Agora é um outro período, um outro sistema. Não existe mais os dinossauros, outros aqueles animais. São outros animais, é o homem na terra, é diferente. Aí o que vem? O homem se corrompe. Há uma Eita glória! Se virou a língua, nós já profetiza. Há uma corrupção generalizada. Eita! E aí o que acontece? Essa corrupção chegou até os filhos de Deus. Não é uma corrupção que você fala assim, é os ímpios. São os ímpios que estão se perdendo. É o pessoal que está no mundão. Não. Chegou um ponto que até os filhos de Deus se corrompem, que é o livro de Gênesis 6. Deus fala assim, me arrependo de ter feito o homem, vou destruir tudo isso daqui. Só que no meio de toda a corrupção tem um camarada diferente, que é o Noa. Igual ele leu lá, íntegro, reto, temente a Deus. E aí, para vocês entenderem, o que é ser temente a Deus? Todas as vezes que aparece isso daqui, temente a Deus. Porque Cornélio não era um tzadik, ele era um temente a Deus. Qual é a diferença de um tzadik? Tzadik, que é o justo. Qual é a diferença do justo para o temente a Deus? Um pratica os mandamentos. E o outro? É igual o hábito. Esse é, igual o sabonete. Vamos lá, Pastor, fala aí. Um é mandamento, o outro é princípios. Um cumpre mandamentos, o outro cumpre princípios. Quem cumpre mandamento? Não, temente é isso aqui, a lei de... Quem? Não, decide aí. Quem cumpre mandamento? O justo. Beleza. Esse daqui cumpre os mitzvot. Mitzvot no plural é mandamentos. Mandamentos. Só para vocês entenderem a diferença, tá? O tzadik cumpre mandamentos. E o temente a Deus? Ele falou ali, cumpre princípios. Já está dentro dele. O temente a Deus é aquela pessoa que dentro dela é algo intrínseco, está dentro dela. Ela pratica alguns princípios que ela nem conhece escrito em lugar nenhum, mas ela põe em prática aquilo. Você viu pessoas que já não veio para a igreja, nunca veio, nunca ouviu falar de Deus, mas tem um caráter ilibado, tem uma conduta honesta, a pessoa não maltrata os animais, não quer mal com ninguém, não rouba. Você conhece pessoas assim? Conheço. Esses são os tementes a Deus. Temente a Deus não conhece Torá. Temente a Deus tem algo diferente dentro deles. É aquela pessoa que pratica os mandamentos chamados, são chamados mandamentos universais, que depois vai ganhar o nome de os 6 princípios aí de Noa, as leis noéticas. Depois vai ser chamada de leis noéticas, leis de Noa, isso. E aí, essas leis de Noa, leis noéticas, são princípios que estão dentro das pessoas. E olha só que interessante, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20, revela 4 dessas leis. Por quê? Porque os gentios estão se convertendo em Atos dos Apóstolos. Os gentios estão se convertendo à fé, seguidores de Jesus. Quem são os gentios? Os pagãos, as pessoas que não tinham fé judaica, estão se convertendo. E como eles estão chegando na fé, os judeus começaram a questionar: e agora, eles vão cumprir Torá ou não? Aí uns falaram assim, depois você lê lá, Atos 15.
Aí uns discípulos de Jesus vão falar assim, não, eles têm que cumprir, porque a gente cumpre, eles não vão cumprir. Todos têm que cumprir. Aí o outro vai falar assim, não, mas é difícil para nós cumprirmos que já nascemos na fé, imagina eles que estão chegando agora. Aí os caras entram no bom senso e falam assim, mas eles não podem ficar aqui na fé sem cumprir nada. Tem como? Aí fala, então pelo menos as leis noéticas eles têm que cumprir, logo que chega. Quais são elas? Aí vai falar lá, prostituição, idolatria, não pode essas coisas. Comer sangue, carne sufocada, matar os animais, que é molestar os animais. Você fazer o animal sofrer para você comer ele, não pode. Até na morte dos animais tem que ser pouco sofrimento, para te trazer benefício da sua alimentação. Então, eles vão falar de leis noéticas para os goim que estão chegando na fé. Então, quem é gentil e está chegando na fé é o novo convertido. Ele não pode chegar aqui de qualquer jeito. Não, você quer se converter? Quer. Então, primeiro, você tem que praticar as leis de Noé. Porque são leis universais. O que é universal? A igreja ou o mundo? Universal, geral, para todo mundo. Porque, olha o pensamento de Deus. Beleza, você não vai praticar todos os mandamentos para ser um tzadik? Não tem problema. Mas se o mundo praticar as leis universais, o mundo se torna já um mundo bom. Por quê? Preserva a sociedade as leis universais. Não roubar, não matar, não se prostituir, não se corromper, não maltratar os animais, não cometer idolatria. São leis universais. E Noa era um temente a Deus. Ele não conhecia a Torá toda, mas ele tinha isso dentro dele. Por isso, no meio de um sistema corrupto, o cara que tem princípio, ele fala, não, pô, isso daí fere meus princípios. Olha o que o João falou. Aleluia. Entendeu? Você é louco, vou me prostituir, isso daí fere meus princípios. Não, vou cometer idolatria, não, isso fere meus princípios. Então, ele era um cara que tinha dentro dele essa característica. Aí me fala, você vai contra os seus princípios? Não. Fala a verdade. Fala a verdade, pense. Isso, vou pensar. Às vezes a gente vai, por quê? A gente crê nos princípios, mas ele não está em nós ainda. Não é unificado conosco. A gente crê no princípio, esse princípio é uma bênção, mas ele ainda não é unificado com você, não é um contigo. Ele está ali tentando te moldar, está tentando te moldar, você crê nele, mas ele ainda não se tornou um com você. E por isso, às vezes, você transgride o que você repudia. Verdade. Quer ver? Você gosta de falar mal de alguém? Perdão, vou mudar a pergunta. Você gosta que alguém fale mal de você? Não. Sim ou não? Não. Esse princípio quando alguém fala mal de você, você repudia essa ação, sim ou não? Sim. Mas às vezes você não faz isso? Cai. Por quê? Porque não está ainda um contigo. É algo que você, é repugnante. O cara é fofoqueiro, o cara fica falando mal dos outros, é repugnante. Mas daqui a pouco pega a gente fazendo o quê? Mesma coisa. Lashon hará, cometendo o pecado da língua. Mas por que a gente está cometendo algo que a gente aborrece? Percebe? Porque ele é um princípio top, a gente crê nele e fala, isso daqui quem tem é da hora. Eu acredito, mas ele ainda não é um comigo. Por isso que o mandamento, ele vem para fazer o quê? Para tornar dentro de nós esses princípios. Porque se ele se unificar conosco, aí acabou, contra ele você não vai. Porque se você ferir esse princípio que está em você vai te ferir. Ele faz parte de você. Você fere ele, ele te fere, porque ele está contigo. Faz sentido ou não? Beleza. Então Noa era esse cara temente a Deus. Eu vou correr porque não esse é um assunto genérico, né? Eu quero falar de algo bem específico. E aí o que acontece? Deus falou assim, prepara a arca. Tem um significado muito importante, que eu vou mandar o dilúvio. Deus está falando de águas, olha isso, de cima caindo na terra. O nome de águas de cima caindo na terra é chuva. É fácil você pregar uma coisa que ainda não aconteceu? Não.
Igual nós ficamos falando da volta de Jesus. Aconteceu já a volta de Jesus? Não. É fácil você pregar sobre isso? Não. É fácil acreditar? Não é? Porque como que se acredita numa coisa que ainda não aconteceu, que ninguém viu? Como que se acredita numa coisa que ainda ninguém viu? Aí a missão que Deus dá a Noé é pregar sobre o dilúvio. Gente, está vindo a destruição da massa. Deus vai acabar com tudo, arrependam-se. Vai vir chuva, os caras, as ideias. Esse cara tá louco. Chuva, o que é isso? Nunca tinha chovido sobre a terra até o prezado momento. O que regava as plantas, pode ler, era o orvalho da manhã. Sabe aquela brisinha, o orvalho que molha as plantinhas? Era aquilo que regava. Não existia o processo de chuva, que é a química lá da água, a condensação, vaporização, todo esse processo aí que faz vir chuva também. Não existia nada disso. Nesse prezado momento não. Aí o cara tem que pregar arrependimento, que vai vir a destruição pela chuva. Os outros vão acreditar facilmente? Agora eu entendo porque ninguém acreditou. Os caras já é perverso, bagunçado, fazendo o que queriam, né? Estando mesmo num contexto de perdição. Aí você prega para ele, mano, Jesus vai voltar, você vai ficar. Ah, se ferrar. Se liga. Aquela pregação não faz sentido para aquele cara. Verdade. Essa humanidade aí, ela não crê na pregação. Porque a pregação é loucura. Olha o que Paulo fala, o apóstolo Paulo fala. A pregação é loucura para quem crê, para quem não crê, perdão, para os pagãos. A pregação é loucura para os pagãos, para quem não crê. Por quê? Meu, olha o que nós estamos pregando. Um reino celestial que vai ser estabelecido. A gente vive um sistema de sofrimento aqui, Olam Razê, uma terra de sofrimento. Olam, mundo, Razê, sofrimento. Nós vivemos um mundo de sofrimento. Cremos no Olam Rabá. Olam, mundo, Rabá, vindouro. Cremos no mundo vindouro, que será estabelecida a paz, a justiça, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá nada disso. Nós acreditamos numa coisa que ainda não existe. Você chora? Então tem pranto. Você sente dores? Então ainda tem dor. Mas a gente prega num negócio que ainda não aconteceu. Como que as pessoas vão acreditar? É difícil. Por isso que os profetas diziam assim, quem deu crédito à nossa pregação? No livro de Isaías não está escrito isso. Quem deu crédito à nossa pregação? Porque a pregação é loucura para os perdidos. É louco. Meu, vocês são loucos? Vocês estão falando de paz. O mundo está em guerra, vocês não estão vendo não? Vocês estão falando de um comportamento idôneo? Você é louco? Hoje o natural é ser homossexual, é ser lésbico, é fazer o que quiser com a vida. Presta atenção nisso, gente. Nós estamos pregando uma coisa que é contrário ao que a sociedade quer agora. E Noé também. Os caras acreditaram em Noé? Deus deu um período para eles acreditarem? Deus tem nos dado um período? Tem. Não há nada novo debaixo do sol. As histórias sempre se repetem, só mudam os personagens. Agora quem está na vez? Nós. Graças a Deus a gente está acreditando. E estamos aqui, ó, construindo a arca. E ninguém aqui, por incrível que pareça, é marceneiro, é carpinteiro. Olha, nós estamos construindo tudo torto, mas que vai flutuar, vai. Ah, em nome de Jesus, nossa. Uns vai pegando a água, jogando para fora aqui, ó. Se tiver algum furo na água, ela vai construir. É porque a gente quer a salvação tanto para nós quanto para nossa casa. A gente está buscando isso. Então a gente está construindo, beleza. Porque vai vir também o outro dilúvio de Deus, porque dilúvio com água não vai vir mais. Deus fez uma aliança, tudo bem? O mundo não mais terminará em água. Mas vai vir o término desse sistema? É promessa. A Bíblia fala assim: quando estivermos nos tempos como de Noé, virá o fim. E aí, pastor? Já estamos? Os crentes estão se perdendo? Estão se corrompendo? Então estamos.
Porque até os filhos de Deus, quem são filhos de Deus? Você tem que saber quem é filho de Deus, não é quem fala que é. Quem é filho de Deus? Não, me fala biblicamente. Eu quero que vocês achem um versículo que dê respaldo, porque a nossa fé não tem que estar no que eu acho. A nossa fé, ela tem que estar baseada na Bíblia. Quem é filho de Deus? 1 João capítulo 1, versículo 10 e 11. Quem aceitou Yeshua como Mashiach. Aqueles que creem em Cristo serão feitos filhos de Deus, a saber quem crê nesse nome. João, eu vou ler para vocês. João capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está falando do povo judeu. Mas, versículo 12, a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem nesse nome. Então só é filho de Deus quem crê no Mashiach. Aleluia. Quem não crê no Mashiach é o quê? Criatura, é diferente. Todos somos criaturas de Deus, todos. Nós, os animais, todas as criaturas que existem. Todos nós somos. Para ser feitos filhos de Deus, tem que crer no Mashiach. Se não crer no Mashiach, não é filho de Deus. Então, olha o que a Bíblia fala. Até os filhos de Deus se corromperam, em Gênesis capítulo 6. Vamos fazer um paralelo hoje conosco. Hoje os filhos de Deus que acreditam em Jesus também estão se corrompendo. Os caras vão para barzinho, boate, tatuagem, tudo que Deus não aprova. Aí o que eles vão falar? Mas quem falou que tatuagem é pecado? É só você parar para pensar. Em Levítico está escrito: não marcarás o seu corpo. Está escrito. Só para você entender uma coisa: quando você entrega a sua vida a Deus, de quem é? Dele. Ele pediu para você fazer? Marca no corpo? Só pensar. Entreguei minha vida a Deus. De quem que é essa vida? De Deus. Estou autorizado a fazer o que eu quiser com a minha vida? É a mesma coisa, te dei um carro. Eu faço o que eu quiser com o seu carro? Não. Eu dei para ele. Pertence a ele. Aquele que quiser viver a sua vida, o que está escrito? Perdê-la-á. Aquele que deixar de viver por amor a mim, salva-la-á. Irmão, não foi eu que escrevi esses versículos, não, foi o próprio Messias. Então, nós temos que começar a entender que agora a nossa vida entregue a Deus pertence a Ele, porque senão a gente cai no erro da sociedade. Cair no erro da sociedade é seguir o curso que eles seguem, seguir a forma que eles seguem, praticar o que eles praticam. Noé era diferente, por isso que Deus não destruiu toda a humanidade. E aí, através do canópio se rompendo, 40 dias de água caindo, período de techuvá, Deus traz o arrependimento sobre a terra. E as águas representam um novo nascimento. O nascer das águas não é algo só do batismo de Jesus. Vem desde essa época. Pode ver Moisés. O que significa Moisés? O que foi gerado das águas, o que foi nascido das águas. Noa, a história de Noa, do dilúvio, é o quê? Que é mais antiga ainda. O que é? É o cara que, a humanidade que ressurge da... Aí chegamos no ponto, se ressurgiu das águas, vamos falar de uma nova geração, porque aquela outra geração foi tudo destruída, não acreditaram na pregação, foi destruído, não acreditou, você tem o direito de não acreditar, sim ou não? Sim. Você tem, irmão, você tem o direito de acreditar ou não. Ah, eu não acredito nisso, tudo bem, é seu direito, você está certinho dentro do seu direito. O dia que a porta se fechar, não adianta falar nada. Deus vai falar para você, você teve o direito de acreditar ou não acreditar. Você teve o direito de praticar ou não praticar. Você decidiu. Porque você foi instruído. Nós podemos ser cobrados do que não sabemos? Não. Ninguém pode ser cobrado do que não sabe. Vou pegar o Efraim e vou falar, resolve essa inequação aqui. Então, pare, o que é isso? Eu não posso cobrar o menino do que ele não sabe. Agora se eu falar para ele, quanto que é 2 mais 2? Se ele não resolveu, eu dou um tapão, porque ele já aprendeu.
Eu posso exigir dele o que ele já aprendeu. Se você aprendeu, mas não quer acreditar, aí é um particular seu. Deus não tem nada a ver com isso. Então as gerações que vão surgindo são oportunidades das pessoas agora sim acreditar, agora sim praticar. Pode ver, as histórias mesmo se repetem. Aquela humanidade perversa vai ser destruída e através de um temente a Deus, Deus vai trazer o nascimento de uma nova humanidade. Aí chega a geração de Noa. Tem 3 filhos. Quais são os 3? Escrevendo em português. Sem, que é Shem, Cam e Jafé. O que acontece com esses 3 camaradas aqui? Os 3 filhos de Noa. Ele salvou a família, ó. Mas não quer dizer que a tua família entrou na arca, ela vai dar continuidade ao teu legado. Nem todos serão assim. Verdade. Mano, pega essa visão. Nem todos que entrar na arca vai dar continuidade ao legado. Às vezes nós, sacerdotes, a gente quer muito que as pessoas dão continuidade ao legado. Não vai com o legado, é o propósito. Mas não é todo mundo. Olha só como não é todo mundo. Presta atenção. Você vai aprender essa lição hoje. Isso daqui, se não mexer com você, eu acho que nada mais mexe. Não é possível. Porque, presta atenção nessa descendência, geração. 3 filhos. Beleza, estão felizes da vida, acabou o dilúvio. Vem a bombinha que foi pregado aí, com o bico o ramo da oliveira. O Herbert explicou ontem no culto. Maravilha. Deu tudo certo, terra seca, o povo desembarca, vamos reconstruir. Vamos. Olha a reconstrução. De Sem tem as suas descendências. Você já viu quem vem de Sem? Abraão. Eu vou reduzir, tá, a geração. Porque senão a gente vai falar Sem, que gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou não sei o que gerou não sei o que lá, e que veio Abraão. Não, então vamos reduzir. Abraão. De Cã, Nimrod. De Jafé, os que nem cheira e nem fede. Sabe aquela pessoa que está no anonimato? Eu não quero me envolver. Ela não vai para nenhum lado. Tanto faz. É os descendentes de Jafé. Você não vê muita obra que eles fazem. É o salgueiro. Não tem gosto, não tem cheiro, mas tá no bolo. Eu sou da descendência, estou aí. Mas não fez uma obra mesmo que você fala, a descendência, eu estou falando da descendência. Não tem um. É aqueles que ficam no. Eu prefiro ficar. Sabe? Eu não quero me envolver. É dessa descendência aqui, ó. Esses camaradas. Aí vamos lá. O que esse cara praticou? Abuso sexual. O pai bebeu, se embriagou com vinho, porque o vinho era uma forma de se alegrar, comemorar tudo aquilo que eles estavam vivendo. Então, acabou as águas do dilúvio, vamos o quê? Comemorar, glória a Deus, Baruch Hashem, e a forma era beber, se alegrar. Eles beberam. Esse bebeu, ficou doidão. Judeu bebe mesmo, irmão. Bebe, judeu bebe. Por isso que o apóstolo Paulo vem falar assim, bebam, mas não se embriaguem, gente. Por quê? Porque judeu bebe. Não é? Os caras não tomam um golinho. Eu fui num casamento judaico, coisa mais linda do mundo, o rabino dando as brahot, as bênçãos, tudo em hebraico, o cara cantando com chofar, coisa mais linda. Acabou aquela cerimônia ali, ixi! Depois você conversar com o rabino, shalom, rabino, shalom. Baruch Hashem. Os caras torto, mano, torto. Pergunto, então os caras bebem. É costume. E para eles não é pecado. Não é pecado. Porque não tem uma mitzvah mesmo, não beba. Não tem. Então o que é pecado? Transgredir o mandamento. Se não tem o mandamento, não beba, eles bebem. Consegue compreender?
Eles não entram meio que no equilíbrio. Fala, peraí, Rav Shaul falou para não se embriagar. Você pode beber, mas não fica loucão. Porque quando você fica loucão, o que acontece? Perde a noção. O bêbado perde a noção, principalmente os homens que é beijado. Eu te amo. Fica agarrando. O cara se revela, né? Sua inclinação maior se revela. Então vamos lá. Esse cara bebe, o filho comete abuso sexual do pai, mano. Já pensou seu filho abusar de você? Você bem louco? Porque esse cara abusou desse. Não é, quando a Bíblia fala assim, descobriu a nudez. O que é descobrir a nudez? Levítico capítulo 18 e 19. Descobrir a nudez é relação sexual. Não é que viu pelado. Então, eu estou amaldiçoado, porque eu já vi meu pai pelado. Aí ele foi amaldiçoado. Graças a Deus. Ó, presta atenção, por que ele foi amaldiçoado? Porque descobriu a nudez. Levítico 18 não pode descobrir a nudez do filho com o pai, da filha com o pai, não pode. Tem lá as proibições de relação sexual, não pode. Irmão com irmão, tá lá as proibições de relação sexual. Levítico 18 e 19. Ele foi amaldiçoado porque transgrediu o mandamento. Um cara amaldiçoado vai fazer o que é certo e o que é errado? Errado. Começa tudo errado. E aí a descendência dele, Cuxi, vai fazendo o que é errado, vai deixando um legado. Aí chega Nimrod. Nimrod era um líder. Os caras tinham uma capacidade de influenciar os outros gigantesca. Só que ele fez isso daí por mal. Ele era caçador, era brabo, era valente. E ele tinha uma afronta a Deus por causa do dilúvio. Por causa do dilúvio. A história do dilúvio dentro dele, ele não aceitava. Como que Deus destrói a humanidade? Para. Como que Deus faz isso? Que Deus é esse? Porque o pai pregava. Só que eles já estão debaixo de maldição. Porque estão descumprindo Torá. O cara que descumpre Torá, tudo quer questionar. Tudo quer não sei o quê. Tudo quer... Pô, vê se não é assim. O rebelde. Tudo, não sei. Esse é o rebelde. Ele é assim. Porque não está cumprindo. Cobra uma pessoa de algo que ela não está fazendo. Você vê o comportamento dela. Agora quando o cara está cumprindo, mano, glória a Deus pela tua vida. Ele fica até feliz. Aí Nimrod, ele comete uma afronta a Deus, que ele constrói o quê? Torre de Babel. Babel significa o quê? Confusão. Confusão. Olha só, ele comete uma confusão. Qual é a confusão? Ele arrumou briga com quem? Com Deus. Olha o pensamento dele. Vou construir um monumento que vai chegar até os céus. Se Deus mandar o dilúvio, ele vai ter que se afogar também. Como que o cara faz isso? Se Deus mandar o dilúvio, ele vai ter que se afogar também. Esse é o pensamento de Babel. Quando eles começaram a edificação, o que Deus fez? Mudou os idiomas. O cara vai pedir, me dá um martelo. Quem sabe falar inglês? Como que é martelo em inglês? Eu não manjo. Martelo. Você sabe, Bia? Martelo em inglês? Pesquisa aí no Google alguém. Vitória sabe. Hã? Herbert? Hammer? Hammer? Como que pronuncia isso aí? Hammer? Do you speak English, eh? Very good. Tem pouco que você deu tempo só de falar disso. Vamos lá. Então, olha lá, um chega e fala, me dá um martelo, outro não sabe o que é, porque eles entendiam como, vou dar um exemplo do inglês, hammer. Se eu pedir para vocês não, agora vocês sabem, mas vocês não sabiam. O hammer. Aí você vai dar um hammer, cara. Não. Hammer. Dá marreta aí. Os caras não entendiam. Você já tentou conversar com um estrangeiro? Você não fala a língua do estrangeiro, aí você quer conversar com ele. Isso já aconteceu com você? É ridículo, fica ruim a comunicação, não fica? Por esse motivo de Babel se tornar uma confusão de idiomas. Presta atenção no que eu vou falar. Todo idioma fora
do original te conduz a ser descendente de Nimrod. Todo idioma, se tratando de estudo bíblico, todo idioma fora do que é o original te conduz a ser descendente de Nimrod. Vou dar um exemplo. Na nossa Bíblia, nos leva, no português, na língua portuguesa, nos leva a praticar a Torá ou não praticar a Torá? Não praticar, na língua portuguesa. Só você pegar Romanos 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. Opa, acabou a lei. A gente entende fim como término. Acabou a lei, não preciso mais praticar. O fim da lei é Cristo. Cristo já veio, acabou a lei. É a interpretação que os homens fazem. Então todo idioma fora do original, que é o hebraico, sempre foi o hebraico, todo idioma te leva a ser descendente de Nimrod. Por que celebrávamos o Natal? Você sabia que é uma comemoração a Nimrod? É o legado de Nimrod o Natal? É só você pesquisar. É só você pesquisar, tá tudo no Google. Mas a gente tem esse trabalho da pesquisa? Não, a gente prefere que alguém nos fale e a gente acredita na fala de alguém. A nossa base de fé está na fala de alguém, não no que as escrituras dizem. E isso é errado, porque a fé vem por ouvir a palavra. Tem que gerar fé em mim ouvindo a palavra. Então os que são descendentes de Nimrod vão estar debaixo de paganismo e de rebelião. Aí fala pra mim, vai ter salvação? Quer ver, na língua portuguesa, e aquela mulher se prostrou e adorou a Jesus. Pode adorar Jesus? Não. Por que os outros adoram? Por causa da língua portuguesa. Aquela mulher adorou. Em Apocalipse, Cristo é digno de honra, de glória, de adoração. A palavra adoração aparece ali também. Então os outros adoram porque está escrito. Mas como que está escrito no original? Já pesquisaram? Não é adoração, é reverência. Porque Jesus na terra ele foi considerado o rei dos judeus. Não foi? Por isso que até tinha uma placa lá, o rei dos judeus, no Gólgota, lá na morte dele. Se é rei, rei é digno de adoração ou de reverência? É só a gente parar para analisar. E a palavra é a mesma, proskineu, que está no grego. A palavra está no grego, proskineu. Proskineu é reverência, é um cumprimento. Não é uma adoração. Só que a palavra adoração no grego também é proskineu também. É a mesma palavra que tem 5 significados. Só você pesquisar aí no Google agora. Abre aí proskineu. É assim, ó, se você quiser saber. Proskineu. É assim a palavra. Pode abrir agora no Google e ver. Ela tem vários significados, não um só. E aí Roma, quem traduziu as escrituras? Roma. Pegou, presta atenção, pegou do grego e colocaram no latim. Quem fez esse trabalho foi São Jerônimo. Tem a carta de São Jerônimo no Google, é só ler. Ele fala para o Papa o seguinte: Papa, eu não consigo traduzir ao pé da letra, porque as palavras se divergem. Posso fazer algumas adequações? O que o Papa fala? Pode. Tá louco? Não pode. Ai daquele que acrescentar ou tirar. E aí eles começaram a colocar interpretações do jeito que eles queriam conduzir a igreja, fazendo todo mundo ser da descendência de Nimrod. Aí criou-se Natal, criou-se festa junina, criou-se várias coisas, a Páscoa diferente, Quaresma. Ixi, começou a criar um monte de outras doutrinas fora da Bíblia. E aí o que acontece? Toda outra fora doutrina, toda doutrina fora das escrituras está debaixo de paganismo. E paganismo é a descendência de Nimrod. Pastor, qual que é a nossa descendência? Abraão, Isaac, Jacó, que é Israel. Israel. De Israel vem Judá, de Judá Davi, de Davi Yeshua. Yeshua, filho de Davi, descendência. Aí Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. A nossa linhagem é semítica. Aleluia. Tudo que está para lá não é da nossa linhagem.
Nós não estamos em Cristo? Se sois de Cristo, ó, Gálatas 3:29, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Leia aí na sua Bíblia se está assim escrito. Se sois de Cristo, sois descendente. Nós estamos falando de gerações, descendência, árvore genealógica. Nós somos de Abraão, e Abraão é um semita, da descendência de Sem. Não tem nada a ver com Nimrod. Por isso que quando nós ensinamos aqui a Bíblia no contexto original, é para tirar as pessoas que estão debaixo de maldição, para elas virem debaixo da bênção de Abraão, do seio de Abraão. Quando você morrer, você quer descansar aonde? No seio de Abraão, porque é o descanso da eternidade. Pegou essa visão? O descanso da eternidade está no seio de Abraão. Agora, o descanso do tormento está nos amaldiçoados. O tormento eterno está aqui, ó. Nós temos que tomar cuidado debaixo de que linhagem que nós estamos. Debaixo de que linhagem que eu estou? Qual o ensinamento que está vindo lá? Qual é a raiz? Da onde está vindo? Vou fazer uma árvore aqui, que eu sou bom de desenho. Eu vou fazer a base, porque todo desenho tem que ter o chão, senão você não passa nos testes psicológicos. Aí vamos fazer aqui, ó. Ó a raiz. Ó, se liga. Ah, nada! Você não que alguém. Eu fiz um desenho desse daí no teste psicológico da polícia, que passou na hora. Olha só. Raiz. Qual é a função da raiz? Nutrir, né? Por favor. Nutrir. Buscar o que? Os nutrientes. Certo? A raiz, ela absorve os nutrientes, certo? Da terra. Quem é a raiz da fé? Abraão, Isaac e Jacó. Então os nutrientes têm que vir do Abraão, Isaac e Jacó. Aqui é por onde passa os nutrientes. Quem são esses? Os profetas, que é chamado caule da oliveira. Por onde vêm os nutrientes? Quem são os malachins, os profetas que anunciam a Torá? Quem são os caras que anunciam a Torá? Que manda para quê? Para a árvore toda. Ó, os galinhos aqui, os ramos, somos nós. Somos nós. Ó, toda vara que está em mim, essa dá fruto. Jesus falou sobre isso em João capítulo 15. Toda vara é esses galhos aqui, ó. Toda vara que está em mim dá fruto. Por quê? Porque está sendo nutrida por quem, ó? Abraão, Isaac, Jacó, não sei o que, vem Jesus. Essa é a oliveira verdadeira. Não adianta você querer plantar uma outra árvore lá e querer ser igual a essa, não vai. Aqui tem um nutriente que é sobrenatural. Os profetas falaram sobre isso. Aí vem Yeshua e faz as varas florescerem. Então, irmãos, nós temos que estar debaixo dessa linhagem. Quando o Eterno trouxe para mim a revelação de Noa, meu, é muita coisa que dá para falar. Canópio, chuva, tal, pregação, é muita coisa. Mas o que eu julgo hoje para nós, ao nível de intelectualidade que nós temos, mais importante é saber debaixo de que genealogia você tem que estar, debaixo de que geração. Vou dar um exemplo. A geração que a gente vê hoje proclamando a fé em Deus, está debaixo de quem? É só analisar. Com essas informações vocês vão analisar. Com essas informações, os caras praticam a Torá? Está debaixo de quem? A Torá vem daqui, ó. Quer que eu te provo? Quem é esse cara aqui? Vocês sabem quem é esse cara aqui? Melquisedeque, sabia? É? Juro de pé junto. Sem é Melquisedeque. Melquisedeque não é nome. Melk é o que? Vem do que? De Malar. Ó, Malar. Melk de Malar. Zedeque
O que é? Tzadik. É rei justo, não é nome. Melquisedeque, ó. Melquisedeque. Melqui e de Tzadik. Justo. Tzadik. Justo. Melquisedeque, Zadik, ó. Melquisedeque. A gente lê como Melquisedeque e foi transliterado. Melquisedeque significa rei justo. Quem é o nome dele? Sem. Pode ver que quando Abraão aceita a fé, quem vem visitar? Presta atenção, irmão. Vamos estudar bem a Bíblia mesmo. Ele dá poder. Hã? E ele dá o dízimo de tudo. Pastor, Sem, no caso, né, que é Shem, Certo. significa nome. Shem significa nome. Shem. Shem significa nome. Também vem da raiz Shemoná, gordura. É um cara que tem muita unção. Por isso foi o primeiro sacerdote, porque escolheu praticar a Torá. É um tzadik. Quem é o tzadik? O que pratica mandamento. Mas ele praticou o princípio de honrar pai e mãe, né? Quando ele Exato. Ele cobriu a nudez. Ele cobriu a nudez. Parabéns, Luz, pela observação. Ele cobriu a nudez do pai. Olha, até me arrepiei agora. Ele praticou o mandamento. E quando ele praticou o mandamento, ele é um tzadik. Se ele é um tzadik, ele tem que ser o primeiro sacerdote. Não tinha sacerdote sobre a terra. É uma nova geração. Então qual é a linhagem que Deus sempre quis? Farei uma nação sacerdotal. Glória a Deus. É forte. Meu, glorifico porque eu sou sacerdote. Eu estou debaixo de uma linhagem boa. Aleluia. Eu não sou bom, mas eu estou debaixo de uns caras bons. Serei bom também um dia. Quem anda com bom, como fica? Bom mais. Fica como? Fica ótimo. Então, meus irmãos, ó, quem anda com pessoas ruins, como que é a tendência dela ficar ruim? É fruto do meio. Produto do meio, obrigado. Você é a média das pessoas que você anda. Tô andando com os caras top, um dia eu chego lá. Pô, Abraão, falta muito. Mas pai, Abraão, me ajuda. Eu vou chegar. Qual é o caminho que nós estamos fazendo? De volta, ó. Qual é o que Deus requer de nós? Abra o livro de Jeremias. Herminial 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas novas, antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Perguntai, quais são as veredas e as novas? Veredas antigas. Está falando de veredas de quem? O caminho que Abraão caminhou. Abraão caminhou por fé e isso lhe foi imputado por justiça. Qual é o caminho que devemos andar? Pela fé. Então qual é o caminho que devemos andar? O caminho que Abraão andou. Veja que o caminho é de volta. Por que que Cristo, Gálatas 3,29, nos conecta a Abraão? É só você pensar. Por que que Cristo nos conecta a Abraão? Porque ele quer mostrar que a fé de Abraão é a fé verdadeira. Abraão, Isaac e Israel são os patriarcas da fé. Os pais da fé. Os patriarcas são os pais da fé. Então o que realmente Deus quer de nós? Que a gente caminhe na fé como esses homens caminharam. Não tem como você estar aqui debaixo e falar que você é dessa descendência. Pela árvore se conhece os frutos. Então, pela árvore se conhece os frutos. E vice-versa. Você pega o limão, pega o fruto, vice-versa, tanto faz a ordem. Você pega o fruto, você olha limão, você vai falar que é um pé de abacate? Não. É o quê? Limoeiro. Sim ou não? Sim. Você reconhece.
O fruto revela a árvore. Aí você está dando frutos. Eu sei que ele acha que você está. Do fruto que você dá. Você pode falar que não. Não importa o que você fala. Não importa o que eu vejo. Estou vendo aqui limão. Não, mas eu sou laranja. Transforma-se em laranja. Limão. Limão tem cheiro e tem até gosto. Mas é limão. Tudo bem? Então você vai revelar onde você vai estar. Pelas obras que você vai fazer. Tudo bem até aí? Sai debaixo de maldição, irmão. Não é o que o pastor quer para essa igreja. Eu queria diferente, eu queria pregar só amor, cura, libertação e voltar essa igreja ter um salário de uns 20 mil, olha que beleza. Isso seria bom para mim, para minha família, mas isso não traz salvação. Isso traz engano para as pessoas que ficam presas no emocional. Tem que ter emoção? Tem. Amarás o Senhor de todo o teu coração, tem que ter. A gente tem que ter emoção? Tem, mas tem que também ter a racionalidade. Sim. Só porque eu estou na emoção, chega, dá um chute na cadeira. Não, para que eu vou fazer isso com a cadeira? Então, tem que ter um equilíbrio. Mas tem que ter emoção. O problema é que as pessoas estão vendendo só isso. Só um lado emocional. E as pessoas saem do culto sem aprender nada. Verdade. Hoje você sai daqui aprendendo. Aprendendo o quê? Onde você tem que estar. Glória a Deus. Você aprende onde você quer. Não é uma imposição, tudo bem? Onde você tem que estar, você já sabe. Ó, em Yeshua, seguindo a fé de Abraão, sua linhagem semítica. Pode perguntar. Porque se tem uma trindade, eu posso dizer que a trindade vem daqui, de Cã, de Nimrod. De Nimrod. A trindade vem daqui. A trindade vem de Nimrod. Porque dele surge Tamuz, que surge Mitra, que surge Íris, que surge Horus, que surge todas essas entidades. O pai e o filho unidos num propósito. Surge daí. Parabéns pela observação. Pastor, também tem duas linhas de estudo de hebraico, né? Porque eu vi um pastor... Tem um monte. O hebraico, ele é bênção, mas você tem que saber a fonte que você pesquisa, que senão você também vai acreditar em trindade. Tem judeu, mas não é o judeu raiz. Não é o judeu Nutella. Não é nem o judeu, é o crente que se converteu ao judaísmo. Então assim, é igual o cristianismo. Tem várias linhagens, pentecostal, neopentecostal, tradicional, os presbiterianos. Tem igreja que você não pode nem bater palma. Tem igreja que bate palma sem ninguém pedir. Já começa já batendo palma, já começa no mistério. Então assim, cada um tem uma linha de pensamento. Nós aqui, é igual eu estou falando, nós vamos seguir essa fé. Essa fé, debaixo dos preceitos, das ordens de Deus, do mandamento, é isso aqui. Nós vamos acreditar na trindade? Não, eu não vou. Ah, mas eu quero acreditar. Tudo bem. Irmão, a crença é de quem? Sua. Eu sou aqui hoje um professor. Quem são os alunos? Nós. É igual na escola, você ia para a escola, o professor dava aula. Tinha bons alunos e tinha maus alunos. Mas não é que o professor era ruim ou era bom. Eram os alunos que se dedicavam, os outros que não. Então a mesma coisa acontece na vida cristã. Uns vão querer cumprir mesmo, se aprofundar, saber e buscar por isso e praticar. Outros não. Outros não. E o que tem? Tá tudo bem. As escolhas quem fazem são as pessoas, tudo bem? São as pessoas que fazem as escolhas. Deus me dá a instrução? Me deu. Agora a opção é minha de observar os mandamentos ou não. Ele me deu o livre-arbítrio. Você quer? Ó, bênção, maldição. O que você quer? Benção. Então, fica aqui. Não sai daqui não. Porque esse cara vai tentar te convencer. Ele é um líder. Ele vai tentar te convencer. Ele tem bons líderes, tem bons argumentos. Verdade. Os caras têm bom argumento, vai tentar te convencer. Sai daí, mano, tá doido? Vai ficar aí debaixo desse monte de coisa aí que Deus deu. Você acha que Deus quer pôr um cabresto em você e ficar... É isso que Deus quer? Que você fica, não sei o que, regra, mandamento. É isso que Deus quer? Presta atenção, mano. Jesus veio para que você seja livre, vem ser livre. É assim mesmo.
Os caras são bons de argumento. Mas liberdade fora da Torá é libertinagem. Faço o que eu quero. Então toma cuidado. Só toma cuidado. Esse é o ensinamento de hoje. Aleluia. Quer saber quais são as veredas que eu tenho que caminhar? Pergunta pelas antigas. Olha o que Jeremias falou. Ó, olha lá para trás, lá. Ó. Não olha para frente não, para trás. As veredas antigas. Coisa linda. Esse é o caminho da Techuvá, o caminho de volta. Nós estamos fazendo isso, voltando, corrigindo todos os erros. Misericórdia. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. É um trabalho fácil? É o trabalho mais difícil. Por quê? Nós estamos pegando mentes cauterizadas, pessoas que já têm um monte de informação errada e tentando falar para elas se essas informações que você aprendeu ao longo da sua caminhada não são totalmente corretas, não são totalmente verídicas. Existem verdades, mais verdades do que as próprias verdades. Porque a festa de Natal são os nossos pais que criam nós assim. É cultura do Brasil, gente. É cultura. Virou cultura. E se virou cultura, eu sou do Brasil, é minha cultura. Não. Você não é do Brasil. Você agora é Israel de Deus. A sua cultura é outra. O meu povo será o teu povo. O meu Deus será o teu Deus. É isso. É a visão de Ruth. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Nascemos aqui, mas não pertencemos a isso aí. Ô, glória. Nós somos a Nova Jerusalém. Para você que nos acompanha, deixa o seu like, compartilha. Não esqueça de espalhar a notícia da Torá. A Torá é o refrigério para a alma da humanidade.